de alguma forma, muito como que eu poderia dizer? Estranha. Essa é a palavra. Nós aprendemos desde pequeno sobre ou aprender pelo amor ou pela dor, né? Mas isso tem talvez muita verdade. E é o assunto que vamos refletir nesse vídeo. Aprender com o amor ou com a dor. E tem uma... Eu vou ler esse texto aqui. Eu não sei quem escreveu ele, mas eu achei interessante. Eu até postei em uma rede social minha, particular. Mas eu vou trazer aqui no Angels Channel porque isso me fez refletir durante um bom tempo. E toda vez que eu me recordo, me faz me sentir muito bem. Então talvez você e todas as pessoas possam refletir também. O amor. O amor é leve, o amor é limpo, o amor é consistente, o amor é construtivo. O amor faz concessão, o amor se arrepende, o amor perdoa, o amor entende. O amor, ele abre, não fecha. O amor não reduz, ele multiplica. E tem que ter reciprocidade para ser amor. Embora todo o texto, principalmente na última frase, ele reflita o amor romântico, nós podemos subentender do amor aplicado a todas as coisas. Então, temos vários casos, né, que podemos exemplificar aqui, né? Vamos dar um exemplo da bebida, né? Uma bebida alcoólica. Se a pessoa, ela bebe muito e bebe regularmente, muito, o próprio organismo da gente, ele vai acabar querendo sempre mais, porque o nosso cérebro, né, quando ele cria aquela, acho que é dopamina, alguma coisa do tipo assim, não sei se é esse o nome, talvez seja a adrenalina, que também ele é causado, né, mas aquela que a pessoa fica desinibida, e geralmente é assim, né, que a gente, pelo menos eu comecei assim, quando comecei a sair para as discotecas da vida, né, na época, todo mundo bebia, então a gente, para fazer parte do grupo, acabava bebendo também, e era ótimo, porém, né, tinha que tomar muito cuidado, por quê? Porque justamente o corpo, ele sempre quer mais. Então já, às vezes, um copinho de uísque, tá certo que a pessoa não começa com um copo de uísque, mas tudo bem, ela vai aumentando as doses para poder sentir a mesma sensação. Isso é um dos exemplos, né? Isso acaba o quê? Prejudicando o corpo, tanto fisicamente, né, como racionalmente, espiritualmente, e acaba nos trazendo assim para as pessoas a longo prazo um problema crônico, né? Ela precisa da bebida para poder talvez fazer certas coisas. Eu tive um amigo, na realidade ele era pai, ele era meio parente até, porque ele era casado, não, ele era irmão de uma pessoa que se casou com a minha tia. E eu conheci a família, tinha ele, a esposa e a filha. Eu fui lá na casa dele no dia que ele comprou o computador, naquela época. Eu fui lá para instalar, para colocar os programas. Ele gostava muito do Photoshop. O computador era para a filha, né, presente do avô. E eu me recordo que eu fui até a casa dele, era bem longe. E aí no retorno ele falou: Samuca, eu chamava eu de Samuca. Ele, infelizmente, já saiu desse mundo. E ele pegou o carro e já colocou a latinha. Durante todo o processo que eu estava lá na casa dele, montando o computador, ele estava sempre com a latinha.
de cerveja, né? Bebendo. Samuca, vai aí. Falei, não, obrigado. E sempre, e toda vez que eu encontrava ele trabalhava até na prefeitura aqui da cidade, e às vezes eu encontrava com ele no almoço, porque como ele estava no centro da cidade, e às vezes eu ia, né, de um cliente para o outro, trombava com ele, e ele sempre com aquele hálito ele bebia conhaque, sempre bebendo um pouquinho, mas aquilo era muito comum. E infelizmente, né, o problema que ele morreu foi justamente por causa do álcool, né? O álcool ele faz mal ao organismo e não precisava nem ser pela bebida, né? Hoje em dia descobriram que até o pão, aquele pão fatiado, né, que as pessoas compram, que nós compramos, ele contém uma dose de álcool que pode até dar um problema na parada com a polícia, quando ela verifica essa pessoa pelo bafômetro, né? Então o álcool ele acaba danificando com o tempo, né? Baixando a imunidade, etc, etc, etc. Então, só que ele não aprendeu nem com a dor, né? Talvez ele tenha diminuído, eu não sei como que foram os últimos dias dele. Mas ele acabou perdendo a esposa, se separou, teve uma série de consequências que também o álcool ele causa um problema social. Mas estão percebendo que se ele, não estou condenando ninguém, né, que vai num barzinho, que bebe de vez em quando, socialmente e tudo mais. Mas às vezes isso pode ser a porta. Nós falamos isso em um outro vídeo também. Uma outra maneira seria, por exemplo, do relacionamento, por exemplo. Né? A pessoa é casada, só que mesmo assim ela é muito, né, uma pessoa muito solícita, né, para as pessoas, né. Não que não tenha que ser, mas há certos modos, né, que uma pessoa casada ela não deveria ter, porque, lógico, se for pessoas conhecidas, e mesmo assim, né, cada um tem o seu papel, né? O marido tem o papel de marido, a esposa tem o papel de esposa, os filhos não pode uma outra pessoa fazer o papel do pai, do filho, ou a da esposa ser, de certa maneira, assim, estar no papel, ficar ouvindo, né? Eu só estava ouvindo o que aquela pessoa estava falando, tanto o homem como a mulher também, porque com quem tem que discutir, conversar alguma coisa, tem que ser com o marido, com a esposa, né? Para eles poderem crescerem juntos, porque afinal de contas o problema é o particular deles. Então até eu acabo sempre, quando uma pessoa começa a conversar muito assunto pessoal, eu acabo cortando, justamente para não... Porque aquilo não tem que ser. Se a pessoa desabafa para mim, por exemplo, eu estou tirando a oportunidade dela de desabafar pro marido dela, para a esposa dele. Então, lógico que tudo tem o seu meio termo, né? O caminho do meio. Mas sempre devemos o quê? Procurar. Então, e esse tipo de situação, ela acaba o quê? Criando um tipo de dor, tanto para outra pessoa como para nós mesmos. Porque além da gente estar carregando aquele fardo que não é nosso, então seria mais simples, né, virar para a pessoa e dizer: tudo bem, eu sei que é complicado, mas de repente discuta isso com a sua esposa, né, porque, mas a minha esposa não entende. Eu falei, procura um ambiente diferente, leva para jantar, leva para comer um lanche, para ir no parque e aí pense bem nas palavras para dizer, para também não ofender, e dê o tempo para a pessoa falar. E depois, quando você começar a falar, a pessoa não quiser deixar você falar, você vira e fala: olha, você falou, agora deixa eu falar para a gente poder se entender. Porque afinal de contas são pessoas que se amam. Então, outra coisa seria também a parte de estudo, né? A pessoa tem um determinado compromisso com o estudo, com a escola, e ela tem que pegar e dedicar esse tempo ao estudo,
E se ela acaba não estudando, vai chegar o dia da prova, não vai. É tão gostoso, né, quando a gente chega numa avaliação, numa prova, num concurso, e nós estamos bem preparados, porque estudamos. Então isso é muito interessante. Eu tenho um assunto que posso atrelar esse daqui, seria, né, sobre o próprio Espiritismo, né? Eu acabei de ler o Livro dos Médiuns e tem muito texto. E, de certo modo, às vezes até acabava sendo exaustivo, principalmente pela linguagem utilizada, que é uma linguagem bem antiga, e é muito texto. Isso acaba cansando. Mas aí eu parei para pensar e falei, é muito interessante, porque de todo o texto que tem, algo sempre fica no nosso subconsciente, mesmo que a gente não acabe absorvendo, lembrando de tudo, aquilo fica enraizado na gente. E no momento certo, quando a gente precisa, a gente acaba se lembrando. Então, num determinado momento, né, no próprio retiro, que foi o mais recente, aconteceu determinado fenômeno, né? Não foi nada assim de grande, assim, foi de muita importância, mas nada assim estrondoso e diferente. Mas aí eu já, por eu ter lido, ter compreendido, ter refletido também, aquilo se tornou algo do tipo, então é assim que certas coisas funcionam. Então olha só que interessante. Se em um outro momento aquele ato que ocorreu poderia ter sido se tornado algo que não desapercebido, né? Eu teria perdido aquele momento único. E tá certo que isso aí também não é uma dor, né? Nem um amor, mas foi algo assim que a gente acaba perdendo. Então, muito importante estarmos sempre prontos e estudar aquilo, né? Quando vocês forem para seus rituais xamânicos, principalmente, que é o qual eu tenho mais contato ultimamente, procurar se interessar também. Por que xamanismo, né? Porque o que é Pachamama? O que o xamanismo ele nos ensina? Né? O que aquilo pode me trazer de bom? Quem criou? Né? Da onde que veio a ayahuasca? Né? Essas coisas assim são bastante interessantes, porque quando nós aprendemos a história das raízes dessas informações, nós acabamos tendo um conteúdo maior e um entendimento maior, uma compreensão maior. Principalmente depois para falar para as outras pessoas e entender todo o processo de como que é, né, quimicamente falando, inclusive. Então, nesse vídeo, né, para eu refletir, você refletir, qualquer pessoa refletir, nós temos aí aprender pela dor, né, ou pelo amor. Porque na maioria das coisas nós sempre temos a opção de escolher pelo amor. E tudo aquilo que nós fazemos, eu até tenho uma grande gratidão, né, pelos todos os ensinamentos que nós temos através dos livros, através dos mentores e tudo mais, embora tudo se resuma, né, amar ao teu próximo como a ti mesmo, né, e a Deus sobre todas as coisas. Então, nós temos aí um maior exemplo, né, o amor. Gratidão, gratidão, gratidão.